início a essa, vamos dar início a essa sessão do nosso projeto Pensar 22, promovido pelo CESPUC, o Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros, da PUC Minas, e o programa de pós-graduação da PUC Minas, a pós-graduação em Letras. E nesta edição nós vamos conversar com a professora Maria de Lourdes Eleutério, sob a mediação da professora Márcia Moraes, que fará a apresentação da professora Maria de Lourdes em seguida. Eu gostaria só de manter vocês que já estão aqui, agradecer a presença de todos, agradecer muito a professora Malu Eleutério e a professora Márcia por estarem aqui para conduzir essa atividade, agradecer a presença de vocês, já, né, dos que já estão e dos que entrarão aqui no decorrer, né, já antecipo, e gostaria também já de dizer que nossa programação continuará nos dias 26, 27 e 28, numa atividade presencial, nos 3 dias, no prédio 43 da PUC, no Coração Eucarístico, com uma mostra de cinema com a orientação Antropofagia e Cinema, com a curadoria de 2 professores do curso de cinema da PUC Minas. E também no dia 12 de maio, que são nossos próximos 2 eventos, nós vamos ter uma mesa redonda com a professora Nazaré Fonseca e a professora Regiane Vecchio, que vai discutir as ressonâncias do modernismo brasileiro nas literaturas africanas de língua portuguesa. Então, são nossas próximas 2 atividades, também convido a todos para acompanhar os sites tanto do CESPUC quanto do programa de pós-graduação, onde nós vamos lançando as atividades na medida em que elas forem se consolidando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Peço a todos que deixem os microfones desligados enquanto estivermos ouvindo as professoras, né, que vão conduzir a mesa, e depois a gente abre aí para o debate sob a coordenação da professora Márcia. Então, muito obrigada. Com você, Márcia, para a condução dos trabalhos da mesa. Bom, então, boa noite a todos. Nós damos continuidade a esse projeto Pensar 22, né, que tem um alcance grande, porque esse 22 ele repercute desde o século passado, ou antes do século passado, 4 séculos passados até os nossos dias, e com muita alegria a gente recebe a professora Maria de Lourdes Eleutério, que eu vou chamar afetivamente de Malu, né, que é uma grande amiga, uma acadêmica importante, e que vai trazer para nós o fruto das suas pesquisas e o processo de pesquisa dela, muito interessante, e eu tenho certeza que novidade para muitos de nós, para a maioria de nós, né? A professora Maria de Lourdes Eleutério é professora da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Ela possui graduação em História pela PUC de São Paulo, mestrado em História pela PUC também de São Paulo, e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pela USP. Suas pesquisas e produções acadêmicas giram em torno de temas como literatura, com especial atenção à obra de Oswald de Andrade, artes e memória. Né? De sua produção acadêmica, a respeito do tema que hoje será desenvolvido, nós vamos citar e destacar o livro Vidas de Romance, As Mulheres e o Exercício de Ler e Escrever no Entre Séculos, 1890-1930, publicado em 2005 pela Top Books. Os capítulos Profissionalização nas Artes, uma questão de gênero, publicado em Mulheres Artistas, As Pioneiras, obra organizada por Ana Paula Simeone Cavalcante e Elaine Dias, em 2015. E, particularmente, né, o artigo, que tem esse título lindíssimo, Elas eram muito modernas, publicado em recente compilação de artigos organizada por Gênese Andrade, cujo título é Modernismos, eu estou mostrando aqui, Modernismos, 1922-2022, publicado pela Companhia das Letras e recém-saído do forno. Né? Então, preste atenção, é uma belíssima obra, do ponto de vista estético e do ponto de vista também acadêmico, do ponto de vista de quantos assuntos e os artigos e as contribuições aqui são absolutamente importantes. Isso posto, eu passo a palavra para a Malu,
né, para ela nos ensinar muitas coisas nesse fim de tarde. Nós estamos sextando com a Malu, o que não é pouco, tá bom? Muito obrigada e até agora, daqui a pouquinho, para o debate. Boa noite. É uma enorme alegria estar nesse entardecer nas Alterosas de Minas Gerais. Esse lugar tão mágico que eu tanto gosto. Infelizmente, online, aí eu não posso degustar as delícias das quitandas mineiras. Uma pena enorme. Bem, o tema que me foi proposto é um tema vasto demais, porque modernismo já é uma coisa ampla. Mulheres do modernismo, não é? Então, que modernismo? Que mulheres? Mas eu vou pensar com vocês uma espécie de alinhavação, né, de bordado, de desenho, numa configuração tanto diferente do que a gente tem visto como modernismos. Então, vou aqui primeiro colocar os slides. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, a gente vai começar pensando a construção do que é o modernismo, a construção do que é essa memória que a gente tem do modernismo, porque só para a gente pensar alguma coisa relativa a essa construção, a gente tem aquela foto icônica do modernismo, em que no centro da foto está o Paulo Prado, alguns dos partícipes, todos homens, né? E o Oswald sentado no chão. Aquela foto, quase 100 anos, foi vista como a foto da semana, né? Há pouco tempo descobriu-se que a foto é de 2 anos depois. Então, quer dizer, a gente comprou gato por lebre esse tempo todo. Uma outra questão também bastante comum é a ideia, né, hoje muito estapafúrdia, que a Tarsila participou da semana quando ela não participou. Então, a minha proposta é pensar um pouco, né, quando a gente fala em Semana de Arte Moderna, a gente pensa imediatamente na Tarsila, depois na Anita, como mulheres, né? Enfim, e a gente, para começar, então, a Tarsila não estava, eu vou problematizar, vou tentar falar um pouquinho disso, rapidamente das artistas pintoras, e depois eu vou passar um pouco rapidamente também pelas musicistas, e, finalmente, por algumas escritoras, que foram as que eu estudei no meu texto do livro coordenado pela Gênese, Modernismos, e que a Márcia disse o título, achou muito sugestivo o título, mas eu gostaria de dar uma outra ênfase ao título, Márcia, porque a minha ênfase é assim: elas eram muito modernas. Não é pouco modernas, elas eram muito mesmo, né? Então, vamos ver se vocês acham o mesmo que eu, não é verdade? Bom, então, para começar, eu queria pensar um pouquinho, já que eu trabalho, né, com memória, eu queria pensar um pouquinho essa questão da memória. Então, essas lacunas discriminatórias da historiografia, né? Porque, afinal de contas, a memória que nós temos é a memória do poder, mas a gente pode transfigurar isso, né? Virar pelo avesso isso e fazer o poder da memória, que é, afinal de contas, o que a gente está tentando fazer também há algum tempo, mas, no caso específico de estudo de mulheres, né, como eu coloquei aqui, pelas frestas, né? Então, eu penso que, por exemplo, né, nós temos, nesse período da virada do século XIX para o século XX e nos anos heróicos do modernismo, a gente tem uma incidência enorme de musicistas. A gente só sabe o nome delas. Eu vou dar um ou outro exemplo aqui. E
na minha fala também, eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa construção dos acervos públicos, dos acervos particulares, dos acervos individuais, dos acervos coletivos, e como é que isso se transforma em arquivo público, né? A gente tem aqui conosco a Laura Escorel, que depois ela poderia falar alguma coisa sobre o arquivo que ela está construindo no IEB sobre a avó dela, Gilda Melo Souza, e então completaria um pouco o que eu vou tentar falar com esse arquivo do lugar da memória e as suas disputas, né? Porque não basta fazer o acervo, não basta tornar esse acervo público num arquivo acessível, né? Mas as disputas que estão perpassando tudo isso. E isso tudo, então, com as questões das mulheres, é muito difícil, porque a gente sabe, né, que ainda hoje, né, a gente é filha de, né, irmã de, e mulher de, e mãe de. Né? É o que eu trabalhei um pouco, então, no meu doutorado, né, que o livro se chama Vidas de Romance, e que eu tentei mostrar, então, essa articulação de como é que essas mulheres escritoras podiam escrever. Né? Bom, mas, enfim, vamos entender um pouco mais, entendendo esta fotografia aqui. Né? Onde estão as mulheres letradas na República das Letras? Né? Numa foto, numa imagem, numa tela, né, que comemora, em 1896, a realização da primeira Constituição Republicana. A primeira Constituição Republicana, né, que quer a educação para todos e todas, a educação laica, né, é representada desta forma. Então, vamos descer do balcão. Bom, mas antes disso, elas já se articulavam para requerer os seus direitos. Então, a gente tem o livro o impresso A Família, de 1888, da Josefina Álvares de Azevedo, que é uma parente do poeta, e ela diz: ser como os homens em igualdade de condições. Né? Então, é muito interessante, porque a gente já vem muito antes da República requerendo uma das questões fundamentais para a gente ter igualdade, que é o voto. E isso só vai acontecer em 1934. Por isso que as minhas mulheres, essas mulheres que eu estudei, entre tantas outras, são muito modernas, porque elas estão requerendo a sua emancipação, não só política, mas depois a gente pode ver um pouco ao trabalho, a questão de ser donas dos seus próprios corpos e assim por diante. Mas, quando a Josefina escreveu essa frase, né, no ano seguinte ela escreveu e publicou na sua revista uma peça de teatro muito curiosa, muito interessante, em que ela explica, através das falas, dos diálogos da peça, o que as mulheres estavam pretendendo. E, nesse momento, sai, numa revista, essa charge. Né? A charge fazia, então, a troca de papéis entre homens e mulheres. Não era isso que ela pretendia, e não era isso que as mulheres pretendiam. As mulheres pretendiam igualdade. Então, aqui, né, há uma reação enormemente machista, mostrando essa oposição. Né? Todos os homens se tornariam mulheres para que as mulheres fizessem os papéis de homem. Bom, coloquei também aqui, apenas a título de curiosidade, a título de mostrar para a gente como é que a gente descobre essas mulheres, um impresso muito importante que aconteceu entre 97 e 1900, que foi proposto e acatado, né, pelas mulheres, foi proposto pela professora e poeta Prisciliana Duarte de Almeida, aqui de São Paulo,
E, então, ela angariava artigos e informações de musicistas, poetas do Brasil todo. Então, esse volume, hoje, né, com uma coleção completa, que foi republicado então, em 1997, é uma espécie de Bíblia, mal comparando, hoje a fala de Bíblia é um pouco complexa, mas, né, é uma espécie de código para a gente poder descobrir tantas e tantas mulheres nesse período. Bom, então vamos falar da grande Anita, muito rapidamente, porque o meu assunto aqui é outro. Mas, enfim, só para a gente entender um pouco essa dinâmica, né, eu pus aqui uma frase da Anita que está, digamos, nos iluminando também em relação a Tarsila, que é, quando cheguei à Europa, vi pela primeira vez o que era pintura. Né? Isso foi em 1910. E ela era amiga da Tarsila, tinha feito cursos com os mesmos professores, pintores, escultores que a Tarsila. Né? Então, ela tem uma formação artística razoavelmente parecida com a da Tarsila no começo da sua formação. Embora a gente tenha que entender, né, que ela vai para a Alemanha financiada pela própria família. A família não tinha todos os recursos que a família da Tarsila tinha. Portanto, a família da Anita queria ver uma arte, né, que eles estavam pensando que era arte. Há um fator muito importante para a gente distinguir a Anita, porque a Anita vai para a Alemanha e depois vai para os Estados Unidos. E os nossos artistas, os nossos, enfim, estudantes, iam sempre para Paris. Então, como ela faz esse percurso diverso, ela tem, obviamente, uma fatura diversa. Bom, então, quando ela volta, em 1916, ela diz: quando viram minhas telas, ficaram tristes. Não eram os santinhos dos colégios. Guardei as telas. Isso não é pintura, são coisas dantescas. Né? É o tio que diz, que é o tio que a subvenciona na viagem, né? E que diz: isso são coisas dantescas. Aqui eu pus 2 telas só para gente, só para causar, gente. Então, aqui tem uma tela que ela fez entre esses 2 anos. É uma tela que estava na Semana de Arte Moderna, foi comprada, inclusive, pelo Paulo Prado. E tem uma história bastante curiosa desses trabalhos que ela faz, o Farol, a Tempestade, essa obra, que é um professor que ela tinha, um pintor e professor, Homer Boss, e que diz um dia para ela, um dia que estava muita chuva, muito vento, né? Ele diz: você tem medo da tempestade? E ela diz: não. Ele fala: então vamos andar no mar, vamos para o mar. Né? Então eles vão fazer um passeio de barco, e quando eles voltam, ele diz assim: e você sentiu medo? Então você pode pintar. Para a gente entender um pouco, né, essa, digamos assim, essa experiência que esta moça tem, muito diversa, né, de outras experiências, como a da Tarsila, que vai, no primeiro momento, para a Académie Julian, que era uma coisa muito formal, muito conservadora, etc. E aqui ao lado, no mesmo ano de 17, né, uma imagem de uma tela que a Anita fez para o concurso idealizado por Monteiro Lobato. Era um concurso que congregou vários pintores sobre a imagem do Saci. Então, eu pus essas 2 telas, que são entre 15 e 17, mas eu não vou falar da polêmica da exposição que a Anita fez em 1917, né, e que passou a história com aquele título
Paranoia ou Mistificação, quando o título, né, era outro, né? Então, são construções que a gente precisa analisar um pouco melhor. Bom, agora a Tarsila, né, num contraponto a eu vi a pintura na Europa, a Tarsila, quando chega aqui no Brasil, em 1922, após a Semana de Arte Moderna, ela diz, parece mentira, mas foi no Brasil que tomei contato da arte moderna. E aqui, então, eu pus dois autorretratos, um de 18 e um de 23, que dá bastante bem para a gente perceber a mudança que foi ela ter tomado contato com a arte moderna. Agora, aqui eu pus uma foto que é uma foto muito emblemática, porque é a foto da primeira exposição da Tarsila, em 29, quando a trupe chega no Rio de Janeiro. Eu queria só lembrar que a Anitta teve exposições desde 14, 16, 17, 20, 22, 27, 29, né? Muitas exposições. E da Tarsila foi a primeira exposição em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas a foto é muito interessante porque a gente tem duas coisas bacanas nesta foto. Primeiro, 5 mulheres absolutamente modernas. A Pagu, eu vou falar uns 2 minutos daqui a pouco sobre a Pagu, ao lado da Anitta, Tarsila, lindíssima como sempre, com os seus vestidos que vocês podem ler o texto que eu já citei aqui para as professoras, da professora Carolina Casarim, que escreveu um livro sobre o guarda-roupa de Tarsila, né? Ao lado dela, a grande cantora soprano Elsie Houston, né? Essa mulher foi absolutamente fundamental para difundir a música popular, mesmo sendo soprano, né? Ela fazia harmonizações para o canto lírico de músicas do folclore brasileiro. Ela foi também muito uma espécie de assessora do Mário de Andrade para as questões do musicólogo Mário de Andrade. E, ao lado dela, Eugênia Álvaro Moreira, uma mineira, né, que foi já bem pequena morar no Rio de Janeiro, e aos 14 anos ela se apresentou para ser repórter e, enfim, eu não vou me ater aqui, mas vocês que estão me ouvindo, alunos, alunas, vão atrás da mineira, porque ela é uma pessoa importantíssima para a gente entender feminismos e entender o lugar da mulher e, principalmente, entender um lar muito amoroso, né, que ela teve com o seu marido, que está atrás dela, de óculos, né, Álvaro Moreira. A vida deles é um encantamento sobre o que eles enriqueceram a cultura brasileira. Bom, então, atrás da Anitta está ali o poeta surrealista Benjamin Perret, que era o marido da Elsie. Depois o Oswald, ali bem central, e o marido da Eugênia, esse outro senhor de terno claro, a gente não sabe quem é. Então, mais um mistério, né? Quem sabe um dia resolvido aí pelas fotografias que sempre nos interrogam. Mas a segunda questão interessante da foto é que, desde o início de 1929, o Oswald já tinha um caso com a Pagu, e ele só se separou da Tarsila no final de 29. E aqui ele está plácido, né, entre as duas. Bom, a Pagu era 20 anos mais nova que o Oswald, tinha 18 anos quando se integrou ao grupo em 29, portanto, ela não participou da semana, né? Ela era uma normalista, se tornou professora, mas não exerceu, e
ao se juntar com Oswald de Andrade, eles criaram, primeiro, ela participou da revista de antropofagia, depois criaram juntos, em 1930, o jornal panfletário, digamos, com tendências comunistas, O Homem do Povo, no qual ela tinha a seção A Mulher do Povo, além de fazer tirinhas muito sarcásticas, né? Ela era bastante panfletária e, em 1930 e 31, até 34, ela viveu com Oswald e ela escreveu, então, Parque Industrial, que aqui a gente tem numa reedição da Companhia das Letras, né, neste ano. Esse ano, então, está muito em uma profusão de reedições e de novas publicações sobre a semana. A gente vai demorar um pouquinho para ler tudo isso, né? E uma primeira edição que ela fez, que eu não coloquei aqui a capa, mas é mais ou menos a mesma capa, que ela fez sob pseudônimo, porque ela era tão radical que o Partido Comunista disse que ela só poderia publicar sob pseudônimo. Coloquei aqui um outro livro, que é, como vocês podem ler, A Autobiografia Precoce de Patrícia Galvão. Ela publicou em 40, portanto, ela tinha 30 anos, ela nasceu em 1910. Esse livro, na verdade, que tem 164 páginas, é uma carta que ela escreveu para o seu segundo marido, que era o Geraldo Ferraz. E foi publicado, Geraldo Ferraz, em 2005, já tinha falecido também, foi publicado pelo filho deles, Geraldo Galvão Ferraz. Neste livro, né, ela escreve, entre outras coisas, ela, enfim, é uma autobiografia muito dilacerada e dilacerante, mas ela escreve algo que eu acho importante para a gente entender aqui o texto dela. E ela diz: pensei em escrever um livro revolucionário. Assim nasceu a ideia de Parque Industrial. Não tinha nenhuma confiança nos meus dotes literários. Fiquei morando com Oswald enquanto trabalhava no livro. Depois publiquei apressadamente a novela. Se não fosse por insistência de Oswald, não a teria feito. Então, acho que a gente também tem que pensar um pouco a respeito desse livro, que é um livro, como eu já disse, panfletário. Eu escrevi um texto numa ocasião que eu fui a um congresso sobre criatividade partilhada. Então, meu objetivo era mostrar como o livro que ela escreve é um livro, digamos assim, muito inspirado na obra do Oswald. Aqui, então, a questão dos arquivos, né? No jornal da Unicamp, em 2004, né, o título era A Incrível História da Catadora de Rua que Resgatou Pagu do Lixo. Né? Então, salve Selma Sartre. Até saiu um poema concreto aqui. Né? Salve Selma Sartre, a catadora de papel, né, que disse, ao entregar uma série de documentos de papéis da Pagu, gente, ao arquivo da Unicamp, né? Ela disse, se juntar todos esses livros que estavam lá no arquivo, né, não dá metade do papel que recolhi nas ruas. Né? Então, aqui a gente já tem, né, uma percepção do que é a importância de um documento, do que é a importância de uma doação. E o que é que fazia esses papéis, esses documentos no lixo? Né? Bom, vocês podem pesquisar a história que vocês encontram o porquê. Bom, voltando à semana, a gente tem mais duas artistas que participaram da semana. Quer dizer, a gente não tem certeza que a Regina Gomes de Graz participou da semana. Né? Quando Aracy Amaral fez o trabalho dela, a pesquisa sobre a semana e a pesquisa sobre a Tarsila do Amaral, são dois livros, né, que são
os livros clássicos sobre modernismo, ela fez uma entrevista com o Ian de Almeida Prado, que foi um partícipe da semana, e ele fez um desenho de onde estavam as obras no saguão do Teatro Municipal. E, nesse desenho, ele incluiu a Regina, mas a gente não tem comprovação disso. E também é importante a gente pensar, bom, é muito importante a gente pensar muitas coisas da Regina, mas há uma questão aqui curiosa, que ela trabalhava com artes decorativas, o que a gente sempre desdenhou, né? Com uma riqueza enorme de artes manuais que a gente tem no Brasil, a gente não tem um museu de artes decorativas, não é interessante isso? E isso também demanda, né, para a gente pensar em arquivos, em acervos, isso demanda muito cuidado, isso demanda muito restauro, muita manutenção, e a gente foi perdendo os trabalhos da Regina. Eu vou ficar por aqui, depois a gente pode voltar a falar alguma coisa sobre a Regina, mas, enfim, eu acho que eu já estou um pouco adiantada aqui na hora. Ô, Márcia, a hora que você achar, você fala e eu paro, tá bom? Porque senão eu vou ficar falando. Bom, a outra artista partícipe foi ninguém menos do que Teresa Aita, que é de Belo Horizonte, né? A gente tem muito poucos dados sobre a Zina, né? Algumas poucas fotos dela e poucos trabalhos também aqui, e ela, ainda nos anos 20, foi morar na Itália. Ela já tinha estudado na Itália. Quando ela voltou dos estudos em 1921, ela conheceu Manuel Bandeira, ela conheceu Ronald de Carvalho, no Rio de Janeiro, e aí, então, eles a convidaram para a semana, para a qual ela trouxe essa obra bastante interessante pelo tema, né? Porque homens trabalhando. Essa é uma questão muito importante para a gente pensar as mulheres do começo do século XX, né? Que é a esfera pública, o lugar que também pertence a todos, né? É o lugar da cidadania, a rua, né? Então, essa obra, para mim, é uma obra muito importante do ponto de vista do tema que ela representa por uma mulher. Mas ela foi morar em Nápoles, porque ela foi convidada a dirigir uma fábrica de cerâmica, ela também era ceramista. Mas vocês devem saber melhor do que eu, vocês aí de Minas, né? Que agora a gente tem, entre tantas publicações e lançamentos, um livro sobre a Teresa e também sobre Agenor Barbosa, né? Que é um poeta. Márcia, ele é de Montes Claros, né? Então, é muito interessante a gente... Vou entrar aqui no meio só um pouquinho, pode ser? Porque a Ivana foi nossa aluna, ela se doutorou na PUC. Uhum. A Ivana Ferrante. Ótimo. Então ela é aí nossa já é coleguinha mais uma aqui. pessoa, né, para ir falar sobre... Ela vem, ela vai falar lá na educação. Quero ser convidada para assistir isso. Bom, tá, vou te mandar o link. Então, o livro acabou de sair, também não li ainda, mas já que se fala em Agenor Barbosa, né, eu coloquei aqui um slide sobre ele, né? Então, ele é aqui um intruso na minha fala sobre modernismos e mulheres. Mas, enfim, né, aqui ele está, e a Ivana, então, diz: em 15 de fevereiro de 22, na segunda noite da semana, Agenor Barbosa leu o poema Os Pássaros de Aço, que foi aplaudido, ao contrário dos outros poetas do dia que foram rejeitados pelo público. A gente ainda tem que engolir essa, né? Que ele foi bastante aplaudido. É uma pena que a gente não tenha a obra dele publicada, né? Então, esperemos que agora a gente possa, né, aí nesse emaranhado de novas publicações,
com novos projetos de publicações saídos das novas publicações, né? Mas a verdade é que eu fui estudar um pouco a Agenor e percebi que, então, ele foi para a vida pública, ele foi para o gabinete primeiro do Júlio Prestes e depois foi assessor do Washington Luiz. Então, ele não tinha assim tanta vontade da carreira de poeta, né? Preferiu uma outra vertente para a vida dele. Bom, então agora eu vou falar rapidamente aqui de algumas musicistas, porque na semana houve, nas 3 sessões, nos 3 dias, música do Villa-Lobos. Ele imperou na semana, né? Nas 3 récitas, embora houvesse música de outros compositores, muito especialmente do Debussy, Erik Satie e outros. Mas a gente tem sempre a lembrança, né? Assim como a gente lembra de Tarsila e Anitta como musicista, a gente lembra de Guiomar Novaes. Ela esteve e ficou enfurecida, né? Porque quando ela esteve para tocar, ela soube que na noite anterior, quer dizer, na outra resta, porque foram as noites 13, 15 e 17, houve uma espécie de paródia a uma composição do Chopin. E ela não gostou nada disso, publicou uma carta dizendo que, afinal de contas, aquilo era uma brincadeira, mas, de qualquer forma, ela participou. A segunda musicista é Paulina D'Ambrosio, que finalmente agora já teve 2 teses, 2 dissertações a respeito dela, ambas da Federal do Rio de Janeiro. Paulina era uma violinista, a preferida do Villa-Lobos, e ele era exigentíssimo. Ela, aos 27 anos, vou contar só esse caso, porque são muitos e muitos casos. Ela, aos 27 anos, fez concurso para professora da Escola Nacional de Belas Artes, passou por unanimidade da banca, e o opositor dela, Frederico Azevedo, foi aos jornais e disse que onde já se viu, né, aquela mulher que mal sabia ler partitura teria ganho, e, enfim, foi um escândalo. E, aliás, uma das dissertações que fala da Paulina se chama Os Escândalos da Escola Nacional de Belas Artes. Até onde eu li, todos relativos às mulheres, evidentemente. A terceira mulher, Lucila Guimarães Villa-Lobos, foi a primeira esposa do Villa. Eu sou íntima do Villa, então vou falar só Villa, tá? A primeira esposa do Villa, eles se conheceram em Paraíba do Sul, a cidade dela, em 1912, casaram-se em 13 e ficaram casados até 1936, quando, por carta, ele estava na Europa e ela no Rio de Janeiro, quando, por carta, a gente tem a carta, mas como não dava muito para ler, eu resolvi não colocar aqui. Quando, então, ele escreve: eu vou mandar alguém buscar os meus pertences, eu quero divórcio, eu não quero nem conversar sobre isso, não quero mais ver você. Ela, então, voltou a morar em Paraíba do Sul e se tornou professora lá. Ela é compositora também, ela era uma mulher muito dinâmica, e ajudou profundamente o Villa, porque também, na primeira fase da vida dele, eles não tinham muitos recursos, ela dava muitas aulas para que ele pudesse, então, fazer, como Oswald dizia, né, o ócio lúdico propício às artes, né, que era compor enquanto ela ganhava o pão nosso de cada dia. Depois ainda vou mostrá-la aqui em outras duas imagens. E aqui a gente tem uma outra personalidade que a gente não sabe quem é,
Maria Ema, uma soprano, que também participou da semana e a gente não consegue saber nada dela. Temos uma foto aqui que eu acho que seria muito interessante a gente entender essa composição, também porque Anair Duarte Nunes nunca apareceu, né? Ela também é uma soprano, parece que as vozes, aliás, né, o acervo de música é um acervo muito difícil, assim como das artes decorativas, né? Música é algo que se torna muito complexo, principalmente nesse período em que a tecnologia não era tão avançada para a gente ter as gravações, digamos assim, perenizadas, se é que isso é possível. Bom, mas, enfim, aqui a gente tem o Vila Nair, que a gente pouco sabe, ao lado dele, a grande Antonieta Rudi, e ao lado dela, a Lucila, em 1931, quando o Villa-Lobos fez um projeto e realizou o projeto de excursionar por São Paulo. Foram 8 excursões com muitas e muitas e muitas cidades. Aqui está o livro Excursão Artística de Villa-Lobos, pelo Antônio Sequim Filho, e é muito interessante esse livro, porque o Antônio era nada mais, nada menos do que o afinador dos pianos. Então, ele teve essa convivência com esse grupo e foi, então, contando nesse livro, né, quem era um, quem era outro, e com uma espécie de subjetividade muito interessante. E ele conta como a Lucília resolvia tudo, fazia tudo, olhava tudo, e, enfim, né, ela era uma espécie de secretária executiva de primeira ordem. Ao lado, a gente tem a autobiografia do maestro Souza Lima, que participou dessas viagens, dessa excursão, e conta algumas coisas. Um fato curioso do livro do Souza Lima é que em todos esses livros também eu fico procurando com uma lente de aumento onde estão os nomes das mulheres, não é? E Souza Lima foi casado com Maria, que era sobrinha da Tarsila do Amaral. Apenas uma vez ele cita o nome Maria. Ele diz a sobrinha da Tarsila, ele diz o avô da minha esposa era José Stanislau do Amaral. Mas que nome, não é? Então, isso que nos impede, muitas vezes, de encontrar mais possibilidades de entender essas mulheres. Aqui eu tenho uma fotografia que eu tenho uma curiosidade muito grande em relação a ela, né? Vou voltar aqui 2 fotografias atrás. Vejam a Lucília, em 1931. Vocês acham que essa moça aqui seria a Lucília? Acho muito pouco provável, por outras fotografias que a gente conhece da Lucília, né? Então, mais uma aí abertura para a gente entender as fotografias que registram esses momentos curiosos e que muitas vezes não são as pessoas que a gente pensa. Mas isso é uma suposição minha, né? E aqui, só para a gente ver como Villa-Lobos era brincalhão, né? Ele gostava muito de pipas, ele, inclusive, faz paisagem sonora pensando em papagaios pipas, né? Muito curioso isso. Bom, e naquela foto, então, a gente também tem a Antonieta Rudi. O Arthur Rubinstein, que foi possivelmente o maior pianista daquele período, ele diz: tenho 3 grandes paixões em minha vida: Mozart, o Beethoven da segunda fase e Antonieta Rudi, tocando Mozart e Beethoven, né? Nada mal, não? Aqui eu pus uma foto muito interessante de um documentário que foi feito, pesquisado, produzido, enfim, dirigido,
não sei se produzido, mas dirigido pela Norma Bengel. E ela fez sobre três pianistas, porque o pai dela era afinador de pianos. Não é genial isso? Quer dizer, como essa diva do nosso cinema, né, se interessou por isso, porque a experiência da vida dela, né, a levou a isso também. Mas por que a Antonieta está aqui também, né? Porque a Antonieta foi a segunda esposa e ele o segundo marido, né, do Menotti del Picchia. Aqui a gente tem uma cabeça de Antonieta feita pelo Menotti, porque ele era também escultor, pintor, né? E isso tudo a gente pode ver no Museu do Menotti del Picchia, que está em Itapira, que é a cidade natal do Menotti. Então, é muito interessante, porque a Antonieta teve um período primeiro da vida dela, no qual ela era casada com Charles Miller, né, o introdutor do futebol no Brasil, e com ele ela viajou para o exterior, fez muitos concertos e tal. Depois ela voltou, se apaixonou pelo Menotti por ela. Menotti era casado, tinha 7 filhos, e ambos largaram os seus cônjuges e foram morar juntos, e só casaram quando o marido e a esposa faleceram, né? E ela levava nessa excursão, que ela também participou, né, com o Villa-Lobos e a Lucília, ela levava a filha, a Helena. Ela teve 2 filhos, a Helena e o Carlos. Ela levava a Helena, e a Helena também ajudava nessa organização dos concertos. E vocês podem imaginar, em 1931, fazer concerto lá no interior de São Paulo, né? O que era essa organização e, portanto, essa questão de produção cultural, né, que essas mulheres fizeram para a promoção do modernismo. E, por fim, eu pus aqui a querida Nininha, Maria Virgínia Veloso Guerra, e o escritor e compositor Darius Milhaud, que esteve no Brasil de 1917 a 1920. Ele era comissionado no consulado no Rio de Janeiro. Ele diz, já em Paris: todos os pianistas me parecem terrivelmente medíocres quando eu penso em como a senhora Guerra toca piano. Espero que vocês, ela e o pai e o marido, né, estejam fazendo planos para vir para cá. Paris precisa de artistas notáveis. Paris precisa de artistas notáveis e vos espera. Ou seja, infelizmente, ela morreu muito cedo, e ela era compositora, além de ser uma pianista exímia, né? E aqui um dado curioso é que ela tinha um cachorrinho chamado Satie, né? Que era uma homenagem ao compositor Henrique Satie. Agora eu vou passar rapidamente as escritoras, mas eu gostaria de começar com uma escritora nada moderna, mas que passou para a historiografia como a dama da literatura da época. Ela vendia como água, fez muito dinheiro, teve muito prestígio, escreveu 10 romances, escreveu em 14 revistas, em vários jornais. Ela tem uma amplidão de representatividade no Rio de Janeiro que poucos escritores, compositores, políticos tiveram, né? Então, é a Júlia Lopes de Almeida, que, como a gente sabe hoje, está conhecida porque ela faz parte da lista dos livros de literatura com a falência, que são pedidos no vestibular da Unicamp.
mas eu pus uma única foto, quer dizer, um único slide dela, que se refere, então, a como ela gostava de ser representada, né? Sempre na escrivaninha, né? Sempre com os óculos nas mãos, não dá para ver aqui, mas os óculos estão aqui, ou ela está de óculos mesmo, com os óculos, e eu não pus aqui as fotos, né? Mas diante dessa mulher que escrevia muito e que congregava a escritura com a harmonização da casa, ela sempre estava também com os filhos e dizia, né, que os filhos eram o melhor, a maior riqueza da vida dela. A gente tem uma contraposição. Márcia, como estou de tempo? Na verdade, deixa eu ver o tempo. Para 1 hora, faltam 4 minutos. Tá bom, Mas pode ir até o fim, porque a gente começou um pouquinho depois. Tá bem. Não precisa sair voando, não. Bom, então, eu vou falar aqui de 3 escritoras que eu trabalhei, entre outras, né, que eu trabalhei no texto do livro Modernismos, né, que eu intitulei Elas Eram Muito Modernas, né, que é a Cecília Bandeira de Melo Rebelo de Vasconcelos, Madame Crisantemo. Então, um crítico da época, um ferino crítico da época, né, diz que depois que ela escreveu lindas histórias para crianças, Madame Crisantemo entrou a escrever livros meio escandalizantes. Passou a pôr venenos borgianos nas compotas de manga e caju. Então, realmente, ela começou escrevendo para crianças, embora ela não fosse professora, ela desde sempre foi jornalista, ela era filha de uma grande jornalista da época, uma jornalista muito conceituada, Carmen Dolores, que também escreveu livros, romances, peças e tal. E ela também tem um componente de suma importância na experiência da vida dela, e ela era amicíssima até 1921 do João do Rio, né, que foi um repórter muito importante. Até 21, porque João do Rio morreu em 21. Né? Mas ela saía, né, a dar derivas pela rua, ou seja, volto aqui a marcar mais uma vez a experiência da rua como experiência fundamental para a modernidade, né? O modernismo ou o moderno. Né? A experiência da rua é fundamental. Então, ela teve essa experiência e escreveu, né, depois dos livros infantis, que eu coloquei aqui, ela escreveu um livro em 1922, publicando em 1922, esse livro Enervadas, né, que foi comentado nessa edição da revista Don Quixote, né, como 2 personagens, mais uma vez, né, aquela sátira, o não entendimento, né, como a gente já tinha visto lá com o voto da Josefina Álvares de Azevedo. Então, há um diálogo entre 2 personagens. O que terá aquela criatura que vai ali toda trêmula, diz um? Com certeza leu Enervadas, de Madame Crisantemo, responde o outro. E quem eram essas enervadas? E então, com isso, eu já falo das outras 2 autoras que vêm em seguida, né, que é a Ercília Cobra e a Maria Lacerda de Moura. Quem eram as enervadas? O que essas mulheres produziam de moderno àquele momento da Semana de Arte ou na década de 20? É que a década de 10 ou a década de 20 foram momentos muito reguladores, muito higienistas e eugenistas. Havia uma série de ou médicos escritores, como, por exemplo, Afrânio Peixoto, né, que escreveu 20 romances, era um médico, e nos romances ela já dizia o que as mulheres deviam ou não deviam fazer. E nos livros científicos dos médicos, né, havia toda
uma espécie de regulamentação do corpo da mulher. E não é à toa que mulheres, ou elas efetivamente passavam a ter problemas psicológicos, ou se elas não tinham, elas eram vistas como, porque elas queriam a emancipação. Então, aqui tem algumas obras da Chrysanthème, depois a gente pode voltar a falar um pouco delas, se quiserem. As duas obras de Ercília Nogueira Cobra, que era paulista, como vocês podem ver, sequer a data de morte dela a gente sabe. Eu gostaria também de marcar aqui que ela foi publicada pela editora do Monteiro Lobato, em 1924 e 27, com os 2 livros. E, finalmente, a anarquista Maria Lacerda de Moura, né, que tem parte do seu acervo no AEL, que é o acervo do Edgar Lohenroth, que foi um grande anarquista, e a Unicamp tem, então, um arquivo que congrega esse tipo de material de anarquistas, comunistas e assim por diante. E aqui, não sei se dá para vocês lerem, é uma foto dela na qual ela faz um oferecimento ao próprio Lohenroth. Então, existem 2 livros dela republicados atualmente, né, nessa onda de republicações que a gente pode entender, então, como elas eram tão modernas que elas estão sendo republicadas hoje, porque elas eram mulheres para além do seu tempo, né? Então, o livro A Mulher é uma Degenerada, algumas exemplares da revista que ela publicava, Renascença, e um livro sobre o amor plural. E, finalmente, a republicação, agora em 2022, pela editora Chão, do livro Amai e Não Vos Multipliqueis. Por fim, eu queria mostrar aqui, ela foi de um período em que ela congregava com a Berta Lutz, né, que era a grande promotora do feminismo à época, também do feminismo de elite, né? Então, ela escreve algumas cartas que estão no Arquivo Nacional e ela diz assim, né, que é preciso que o desenvolvimento de faculdade de raciocínio, julgamento, espírito crítico para mulheres, então, faculdades para mulheres, né? E o último slide são documentos dela que foram leiloados em 2019. Aqui a gente não tem a data, mas é 2019. Documentos que sabe-se lá como, onde, por quê, estiveram em mãos de quem e que leiloaram os documentos, e sabe-se lá onde eles estão. Então, né, quem tem documentos, por favor, doem, como a Selma, né? E aqui, então, a homenagem, mais uma vez, à Selma, né, que sabe o que representa um documento para a gente poder estudar, rever, entender, né, e melhorar a nós mesmos, sabendo mais o que nos aconteceu. Muito obrigada. A gente vai... Pronto? Então, agora vamos conversar com a Malu, porque quando eu fiz a apresentação da Malu, eu fiz uma apresentação muito acadêmica, muito lattes, muito capes, né? Aquelas coisas daqueles resumos. Muito capes é muito bom. Muito capes, né? Então, são algumas apresentações que ficam muito aquém, né, do que a gente quer deixar aqui socializar mesmo, né? Fazer desse nosso encontro alguma coisa bem interativa e muito afetiva, porque é no afeto que as coisas também funcionam.
E aí, mas eu tive um ato falho enquanto falava com Malu aqui, intrometendo-me na exposição dela, porque eu falei com ela assim, não precisa sair voando. Quando ela falou assim, eu estou preocupada com o tempo, eu disse para ela, assim, do coração, não precisa sair voando, né? Uma coisa absolutamente não acadêmica, mas enfim. A Malu trouxe, então, para nós a pesquisa dela, a importância da pesquisa, a importância dos arquivos para a pesquisa, né? E transitou exatamente naquele lugar de que nós gostamos muito, né? Como leitores de texto literário, como estudantes de literatura, como pesquisadores de literatura, que é ler as entrelinhas, ler o subtexto, ler aquela coisa que não veio ainda a lume, né? Então, ela nos trouxe mulheres que de fato, vieram a lume para nós através da exposição dela. Apenas uma ou outra a gente conhecia, né, de nome. Por exemplo, ontem conversávamos e eu disse que a Júlia, né, ela foi uma poeta que eu li, não, que eu declamei aos 8 anos. Né? Então, já se vão 66 anos que a gente declamava Júlia Almeida. Então, assim, quando eu revi agora, né, ela sendo trazida, inclusive pela Unicamp, de uma maneira muito formal, a gente fica muito agradecida, né, porque fica parecendo que aquelas autoras que a gente leu, algumas, né, algumas mineiras, e também a Cecília sempre estava, mas aquelas autoras que não foram tão endeusadas ou tão consideradas, né, no momento, elas acabaram caindo no ostracismo e a gente vê que elas voltam agora. E muitas voltam com você, né, Malu? E isso eu acho assim, de extrema importância que a gente consiga ver, né, esse movimento feminista ou essa coisa do feminino, mostrando que tantas coisas ficaram soterradas, ficaram caladas, e que agora, através das pesquisas e através, né, de buscar alguma coisa que não seja da ordem clássica ou canônica, como foram as primeiras, né, que se apresentaram como as mulheres do modernismo, não por necessariamente participarem ou não da Semana de 22. Foi a Anitta, né, Tarsila e a Pagu, que vem depois, a gente só pensa no trio, né? A gente não pensa em outras. Então, eu acho que o CESPUC, na pessoa da professora Raquel e da comissão que criou o Pensar 22, está querendo muito que esse Pensar 22 pense coisas que ainda não foram, ou se foram pensadas, ainda precisam de mais divulgação. Então, agradeço demais você trazer essas mulheres muito modernas, né? Agora tá bom assim? A dicção? Tá bom. Muito modernas para a nossa mesa de hoje, né? As musicistas, as escritoras, e fiquei bastante encantada também com a leitura do que você chama seu artigo, mas é o seu capítulo, e eu quero, assim, enquanto os meus colegas de tarde, de sexta-feira, que estão aqui, vão fazendo as suas perguntas no chat, eu vou me ocupar de fazê-las aqui. Raquel, quer perguntar alguma coisa, coordenadora nossa? Tá muda. Tá muda. Eu até tenho uma coisa que eu queria perguntar, mas eu ia deixar para depois, né? Não. Vamos dizer assim, as visitas primeiro. Raquel first. Tá bom, pergunta, já que você está dizendo isso. Eu nem escrevi no chat para esperar uma outra hora, mas então vou direto à pergunta. É porque quando você pôs o slide da Chrysantheme, me chamou a atenção, no texto crítico que você extraiu, aquela referência a manga, caju, compota, uma coisa assim. Bom, aí eu queria fazer a pergunta sobre a crítica, assim, como a crítica lida, porque que elas foram apagadas, é uma coisa evidente, do campo da música. Enfim, até por uma formação, eu já tinha visto aquelas escritoras, aquelas musicistas ali sendo mencionadas, mas não acompanhei muito o que a crítica diz delas, mas aquilo que você extraiu da crítica, os trechos, me chamou a atenção o seguinte, o modo como a crítica olha para a produção das mulheres. Eu queria ver se, enfim, alguma coisa que você pudesse comentar sobre isso.
se não só elas foram apagadas, mas que se também a crítica do contemporânea, né, o tempo da escrita delas, como é que reagia aos textos delas? No caso da Crisanteme, reagiam sempre muito mal. Inclusive, o livro que ela escreveu, que se chama Memórias de um Patife Aposentado, é um livro interessantíssimo que conta a história de uma revista. É interessantíssimo porque, primeiro, é um homem, né? Não é uma mulher, que ela era, digamos, especialista em falar acidamente dos homens, também acidamente de algumas mulheres, das mulheres que não queriam trabalhar, mulheres arrivistas, mas nesse livro ela faz um personagem com detalhes muito minuciosos desse arrivista, e conversando com o Theo Filho, que era um escritor também importante, famoso à época, ele pergunta para ela, mas Crisanteme, quem é o patife aposentado? Aí ela fala assim, são todos vocês. São todos vocês porque vocês não se dão ao trabalho de nos conhecer. Vocês não se dão porque vocês vivem fechados em vocês mesmos, né? Então, ela sempre ela era sempre vista muito negativamente. Alguns momentos em que se sabe dela andando pelo rio, né? Quando ela chegava, chegou a Crisanteme, né? Então, tem essa questão. Mas a gente não tem crítica mulher. A primeira crítica mulher que a gente tem é Lúcia Miguel Pereira. E que ela fala, as mulheres são sempre, isso que a gente estava falando antes de entrar na live. As mulheres são sempre as filhas dele, né? Então, assim, não existe também esse critério, digamos, mais isento, porque o machismo é imperante. De um outro lado, também, eu queria dizer o seguinte, que a literatura me interessa, né, porque vocês são de letras, a literatura me interessa como pesquisadora, não como leitora. Como leitora eu sou uma e como pesquisadora sou outra, né? Ela me interessa sociologicamente. Então, na verdade, se a literatura é consistente ou não, isso é o de menos para a análise sociológica, né? A gente tem que entender como ela chegou àquele resultado e se aquele resultado que foi pensado, produzido, publicado e lido, né? Como é que foi esse roteiro todo, né? Esse percurso todo feito por alguém que escreveu e, na outra ponta, foi lido. Então, é isso que me interessa particularmente como pesquisadora, historiadora e socióloga, que, enfim, fiz o doutorado em sociologia. Só queria deixar marcado isso. Ótimo, obrigada, Mano. Então, embarcando assim daqui a pouco eu vou ao chat. Jefferson está me ajudando, Jefferson? Tá? Então, eu vou embarcar na pergunta de Raquel e perguntando mesmo assim como quem não sabe, não é uma coisa retórica, né? Que também tem a ver com a Madame Crisanteme. Porque quando você põe lá aquela citação que eu amei, que fala mesmo dessa parte aí das frutas e das compotas, mas antes tem uma coisa que também me chamou muita atenção. Eu até na hora que voltasse o slide para eu ler direito, eu pensei até que Raquel fosse nesse ponto, que lá fala em venenos borgianos. E aí eu me perguntei assim, será que é um toque relativo a Borges? Eu até procurei aqui na internet, no Google, se existem venenos borgianos. O que é isso? Tem, assim, Não, os venenos borgianos
relativos aos Borgia italianos, que se matavam Borgia. Ah, sim. A dinastia italiana. Eles então, para nós, por exemplo... tinha 200 filhos, matava uns, outros, sim, tal, sim. casava com a mulher do outro, né? É nesse sentido. Sim. Eu já pensei logo em Jorge Luiz Borges, falei, não, o negócio está muito... Isso que é uma professora de literatura, não é uma professora de história. Exatamente. E aqui tem a maioria das pessoas. Será que Borges tem a ver com Crisantemo? Então, faz assim, a gente pensar. Eu queria perguntar isso. E foi bom esse esclarecimento, que, claro, porque essa leitura a gente precisava ter feito antes, né? Eu, por exemplo, então eu já exponho aqui o meu desconhecimento e o meu esclarecimento concomitante, e aí perguntar, sabe, Raquel, que, por exemplo, não era o caso de, então, haver agora um pensamento da crítica literária em cima dessas produções, né? Por quê? Porque, na verdade, como elas não eram nem consideradas, né? Se a socióloga Malu vê o valor da literatura como, aspas, um documento que leve a conclusões ou a pesquisas da ordem sociológica, temos que ver também se existe alguma coisa da ordem estética, ou se não comi, não gostei. Né? Assim, não li, porque era mulher, não interessava, né? Então não há o que se dizer, porque eu penso que alguma coisa a gente precisava de pensar nesse sentido. Né? A gente tem aí tantos pesquisadores de iniciação científica, e então essa questão estética, de alguma maneira, ela deve acontecer. Né? Nessas escritoras. Mas mesmo em relação à questão estética, mesmo sendo exemplares, por vezes, elas eram, primeiro, que achavam que era pseudônimo, não era a mulher que escrevia aquilo. Né? Isso tem muito. O próprio Graciliano Ramos, quando a Raquel de Queiroz escreveu o 15, ele achou que era um pseudônimo. Bom, então já nós estamos um pouco mais adiantados, né? Mas eu queria responder aqui alguém que perguntou sobre se Madame Chrysanthème tinha relação com a obra do Pierre Loti, Madame Chrysanthème. Sim e não. Sim e sim, vamos dizer. Por quê? Porque também era moda no Brasil do japonismo. E a própria Chrysanthème usava kimonos, etc. Mas é que ela era casada, depois ficou viúva, e por isso que ela tinha que trabalhar muito também, porque ela teve vários filhos e precisava sustentar a casa. Então, ela escrevia romance, ela trabalhava em uma série de jornais, era uma mulher muito combativa. E ela tinha um amante cujo pseudônimo era Chrysanthème. E então ela colocou Madame Chrysanthème para fazer o casal. Essa é a questão dos bastidores. A gente estava falando que, às vezes, elucida bem mais que uma pesquisa consistente acadêmica. Eu não sei mais se alguém perguntou, porque... Eu consegui colocar o chat, mas eu não estou sabendo lidar muito bem, não, porque o chat a que eu tenho acesso, ele fica aqui e te encobre, tá? Mas eu vou ler. Não, se alguém quer falar, fala. É isso que eu ia falar. As pessoas podem levantar a mão. Tem uma mãozinha aí que pode ser levantada e você vai vendo no vídeo, Márcia. Tá. Se alguém tiver... Agora, aqui tem uma pergunta do Fernando Antônio. Ele tá te perguntando, Malu, se as pintoras Abigail de Andrade e Georgina de Albuquerque, se você tem alguma coisa a dizer delas. Eu tenho a dizer delas que elas foram estudadas pela Ana Simeone, que é minha grande amiga. Então, eu participei de toda a feitura do doutorado dela, que escreveu um livro, o doutorado saiu em livro, agora eu não tenho o nome aqui, mas é uma coisa como profissionalização das artistas. Então, lembrando a Georgina, que é muito interessante, vou falar só duas coisas interessantes da Georgina, entre tantas,
que a Georgina era casada com o Lucílio Albuquerque. Então, ela nunca aparecia, só ele aparecia. Aí ele morreu e ela se tornou a diretora da Escola Nacional de Belas Artes. Isso é uma coisa interessante. Outra coisa interessante é que ela fez aquela profissão artista, exatamente, Laura, obrigada. Da EDUSP também, enfim. Outra coisa interessante da Georgina é que ela pintou aquela obra fascinante que se chama Reunião do Conselho, e que é o Conselho com a Imperatriz Leopoldina escrevendo a carta para o Pedro I e dizendo: agora é a hora de você resolver a nossa independência, não é? Porque foi ela era uma... Essa precisa ser muito estudada, ela está sendo estudada, mas a Leopoldina era simplesmente o máximo, né? Para vocês terem uma ideia, quando ela veio... Bom, a Leopoldina não é da semana, mas ela era muito moderna. Quando ela veio para o Brasil, para casar com o Pedro I, ao invés de um enxoval, ela trouxe cientistas. Ela era uma cientista, ela era mineralogista. E ela tinha, apesar do Pedro I ter 1000 amantes, eles tinham um diálogo político muito interessante. E ela instruía muito o Pedro a fazer uma série de coisas relativas à esfera política, e entre elas isso, né? Então, essa imagem, essa tela, é tão mais importante do que a tela Independência ou Morte. Enfim, e da Abigail, agora eu não vou lembrar exatamente, mas a Abigail é a pintora que está retratada na capa do livro da Ana, né? Ela faz um autorretrato. Isso também é muito interessante, porque a gente fazer a leitura dos autorretratos, enfim, mas agora eu não vou lembrar exatamente dela. Malu, tem ainda uma aqui que eu consegui capiscar aqui no chat, e depois, agora eu já coloquei todo mundo em galeria aqui para minha tela. Quem estiver querendo fazer pergunta, levanta a mãozinha, por favor, que a gente chama, porque o microfone está aberto, é só vocês abrirem o microfone, porque já é um progresso das nossas online, né? Não precisa só de escrever a pergunta, pode fazê-la ao vivo. Mas, Malu, tem alguém... Deixa eu responder para o Fernando, que escreveu aqui. Ah, tá, desculpa. Leopoldina foi uma mulher impressionante, maravilhosa, muito desvalorizada. Bom, mas está na hora de valorizar, né? Nós não estamos aqui também nesse ano de 200 anos da independência? Então, né? A gente tem que fazer essa reelaboração do que a gente viu e do que a gente pode entender do que foi, né? Não lamentar o que foi, porque já foi, né? A gente tem que entender isso para nos melhorar. E eu acho que a Leopoldina está sendo bastante vista como essa mulher de alto gabarito político, uma intelectual de primeira. Ela está sendo vista assim. Malu? Oi. Boa noite. Você é o Fernando, finalmente. Isso, sou eu. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Fernando Antônio Brasil de Araújo, sou poeta e professor de literatura. E eu confesso assim que eu não me sinto muito confortável com essa polarização entre homens e mulheres, sabe? Eu enxergo a obra de arte como algo assim, ou é ou não é, né? Então, assim, quando eu vejo, né, essa divisão, eu não me sinto muito confortável. Eu, claro, compreendo, né, essa questão histórica e tudo mais, que foi toda descrita, narrada, né, ao longo dos tempos,
Mas eu confesso assim que eu acho muito importante que a gente entenda que quando uma obra de arte você apresentou tão bem, né? Tem algumas artistas aí, pianistas inclusive, né? No campo da música, né? Quando uma obra de arte ela contempla, né? Essa questão da beleza, ela vai além, né? Da época que ela representa, né? Esses rótulos, né? Realismo, romantismo, realismo, simbolismo, modernismo, esses ismos todos, quando a arte ela ultrapassa isso daí, eu considero algo notável de fato. Mas o modernismo em si, a meu ver, e eu não tinha antes essa visão, né? Ele me parece muitas vezes como algo que foi um experimento, uma tentativa, e que depois, com o passar do tempo, e eu vejo isso principalmente na literatura, né? As coisas parece que a poeira abaixou, né? Quando eu analiso, por exemplo, o nosso modernismo, né? A primeira fase dele, Semana de Arte Moderna, de 1922 a 1930, é aquele alvoroço todo. Depois, a partir de 1930, eu vejo que a poeira baixou e os artistas, os escritores, eu estou falando agora de literatura, eu não vou falar da pintura, porque eu acho que a pintura ela ficou um pouco para trás, a meu ver, né? Mas a literatura, os escritores, e a gente vê isso, por exemplo, no caso do de Andrade, no Graciliano Ramos, só para citar esses dois, eles começaram né, a fugir um pouco dessa coisa experimental. E a mulher, eu falo, tá aí para citar, por exemplo, a Raquel de Queiroz, né? Que é uma grande escritora, aliás, nós temos grandes escritoras, né? Não só na literatura brasileira, como na literatura portuguesa. Eu acho que isso, independente de se é homem, ou se é mulher, ou se é outra coisa, né? Que a pessoa decide ser, o que vem em primeiro lugar para mim é o talento. É a questão, desculpe aí se eu estou, né, sendo muito divergente da opinião de muita gente, mas para mim o que vem em primeiro lugar é a estética, é o belo, é a obra de arte. Desculpe se eu estou parecendo muito arte pela arte, né, mas eu valorizo muito isso. E eu sempre me questiono, sempre tenho dúvidas quanto a isso, porque a gente, né, certeza, a gente não entende muita coisa, a gente está sempre desconfiado, né? Para citar Riobaldo, né? Sei de que nada sei, só sei de que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Eu estou sempre desconfiado. E eu tenho, assim, algumas questões, por exemplo, com relação a essa polarização, se, de fato, o que é importante é a obra ou a ideologia em questão. A ideia, né, de que a mulher foi realmente colocada de lado, foi apagada. Usou-se o termo apagado aí. Será que foi apagado mesmo? Ou, porque se tivesse sido apagado, a gente não teria acesso a essas informações. A gente não teria acesso a isso. E é importante, e eu até digo, graças a Deus, que algumas coisas foram deixadas para trás e agora elas estão sendo trazidas à tona, porque nós estamos realmente com muita falta de coisa boa, né? Então, eu acho que essas coisas boas, elas que ficaram mesmo esquecidas, né? Às vezes um escritor, pouco importa se é homem, se é mulher, que ficou para trás e que agora as pessoas estão descobrindo, né? Eu não digo só nós, os acadêmicos, mas as pessoas comuns mesmo, que às vezes por nós têm acesso a essas informações. E eu acho que isso é mais importante do que qualquer pesquisa que nós possamos fazer, né? Vamos Bom, passar a palavra Fernando, para a Vamos professora lá, eu Malu. compliquei, Malu, né? Eu compliquei um pouco. não, não complicou, não. Eu vou ser Não, bem rápida, até porque nós já estamos na hora. Não concordo em gênero, número e grau, não concordo. Porque quando eu comecei a trabalhar com essas mulheres, né, sim, ninguém conhecia, ninguém. E eu fiz um trabalho, né, arqueológico. Isso foi, eu entrei no doutorado
em 1992. E tive o privilégio e a honra de ter o professor Sérgio Miceli como orientador, e ele dizia para mim, né, se você... Eu falava assim, mas, Sérgio, eu demorei um mês para achar 5 linhas sobre essa mulher. Bom, então você descarta, né? E então eu trabalhei, por fim, com 18 escritoras, mas eu pesquisei mais de 50 nomes, absolutamente impossíveis de, até então, não sei hoje, né, de ser recuperados. Então, elas são, sim, absolutamente inviabilizadas de se fazer pesquisa, e, inclusive, no sentido de uma literatura ser boa, sendo de homem ou mulher, eu concordo com você. O problema é que a gente não tem nem acesso para saber se alguma escritora era boa, não é? Porque, muitas vezes, como eu já me referi aqui, a gente tem o nome da criatura, não é? A gente tem o nome de uma obra da criatura, mas nunca essa obra existiu. Ou, de outra maneira, a obra existiu. Por exemplo, uma vez eu estive pesquisando na Biblioteca Nacional, porque agora também a gente tem um outro nível de pesquisa, né? Está tudo na internet. Mas eu ia lá, né, na Biblioteca Nacional. E aí eu pesquisei um dos livros, eu já não me lembro qual foi, da Madame Chrysanthème. Aí, anos depois, eu fui para ver o mesmo livro, porque eu ia escrever, e o livro tinha sumido, né? Então, a moça que me atendeu disse assim, não, sabe o que aconteceu? É que esses livros ficavam ali, perto de uma janela, e teve um temporal e estragou uma porção de livros. Então, quer dizer, além da gente não preservar, voltando à questão dos acervos, né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir, e quem sabe a gente ainda possa descobrir, né, bons talentos. Malu, tem uma pergunta que está pulsando no chat há muito tempo, há alguém querendo saber sobre Chiquinha Gonzaga. Chiquinha é um enorme fenômeno, né? Porque a Chiquinha não era só uma grande musicista, mas era uma mulher que enfrentou, né? Primeiro, enfrentou o pai, o marido, largou os filhos, né? Ficou apenas com um filho, que era o João, depois teve um companheiro que era mais de 30 anos mais novo que ela, ou mais que isso, um companheiro até o final da vida, e ela era abolicionista, ela vendia as partituras dela para comprar alforrias, ela era republicana, ela era muito politizada, muito combativa, muito militante. Então, era, digamos assim, completa. E, para ser completa, claro, né, tem as vicissitudes da vida, né? Não é como... Aí volto a Júlia Lopes de Almeida, né? Que lá no jardim da casa dela, ela ficava vendo os filhos. Mas ela é uma escritora, né? Sociologicamente, ela é uma escritora genial, gente. Não sei se você quer fazer mais alguma pergunta, Márcia, mas eu queria contar uma coisa da Júlia para a gente entender, né, o que é a sociabilidade, ou o que é essas relações que essas mulheres estabelecem, que é bastante interessante do ponto de vista sociológico, né? Posso falar ou tem mais alguma pergunta? Pode. Não, eu queria só dizer, assim, para todo mundo que está aqui, que está muito interessante, as manifestações estão muito interessantes no chat. Há pessoas contribuindo com coisas importantes, informações importantes. Eu queria que elas falassem, ainda tem tempo de falar. Mas se elas não se aventuram a pegar o microfone, não deixemos de ler no chat, porque há um diálogo assim paralelo com a Malu importante no chat. Então, gente, mas eu não estou lendo o chat, porque ou eu presto atenção... Se vocês me permitirem, eu gostaria de falar. Claro. Seria bem breve. Claro, primeiramente, queria parabenizar a Malu, sua pesquisa é incrível.
Sou mestranda em literatura brasileira pela UERJ, fazendo só um adendo. Na historiografia, né, do Antônio Cândido, a gente não tem a Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina dos Reis, não sei se vocês conhecem, mas ela é a primeira autora, né, da nossa literatura e negra. Então, assim, só esse recorte a gente já percebe que esse apagamento, né, ele não é fruto de um achismo, mas sim de uma construção de um círculo literário, né? Quando a gente pensa na elite letrada, a gente também pensa numa elite predominantemente masculina. Então, assim, esse diálogo entre a literatura e a arte é fundamental para a gente entender tudo o que acontece hoje, né? Para a gente recuperar e mudar, né? Esse rumo aí que é um trabalho árduo. E parabenizar, incrível, não conhecia muito dos nomes, vou pesquisar e parabéns. Você que é mestranda, tem um caminho pela frente que é árduo e maravilhoso, que é o caminho da pesquisa. Muito bom. Está tudo por fazer, está tudo por fazer. Né? Muito obrigada pela pergunta, né? E pelo testemunho, Mainara, abrilhanta aqui a nossa reunião. O Fernando Avendanha, ele está com a mão levantadinha. Graças a Deus eu vi uma mão levantada. É ótimo. Eu também fico. E ele tem contribuições importantes no chat, eu queria que ele dissesse. Fala, Fernando. Oi, estão me ouvindo? Sim. Estamos. Beleza. Bem, o que eu estava falando no chat é que, quando o Fernando Antônio estava falando, ele disse, se eu me lembro bem, que depois do modernismo, por da década de 60, 70, a poeira baixou. Mas, como eu disse no chat, não é que a poeira baixou, ao meu ver. O modernismo, ele venceu, ele triunfou sobre a velha guarda, sobre o parnasianismo, e, inclusive, e quando ele triunfou, o modo de escrever do modernismo se tornou tipo, que a base das gerações futuras. E o modernismo teria sido uma falha se não tivesse acontecido, se não tivesse se tornado um modo, tipo, a base das gerações futuras. Mas então, quando o modernismo, depois de muitos anos, né, ele passou por cima, novas manifestações artísticas começaram a surgir, diferentes formas de vanguarda. Por exemplo, a poesia marginal, ela é baseada completamente no verso livre, nessa ideia de poesia livre sem métrica. O que eu estou querendo dizer é que, antes, no parnasianismo, a base era escrever com métrica. Depois, com os marginais, nós vemos que a base é escrever sem ela, com o verso livre, que é a métrica própria que o verso livre tem. E todo poema de verso livre bom tem, a métrica interna dele. Mas eu também disse sobre o concretismo. Porque não é que no campo da literatura, da cultura, a poeira não baixou. Ela só mudou de foco, mudou de abordagem. A abordagem modernista não foi substituída, mas surgiu uma outra abordagem, que é a concretista, que tenta trazer essa escrita ideogrâmica, usar mais o espaço gráfico. Então, acho que a literatura sempre está em movimento, assim. Eu concordo com você, e acho que, inclusive, está em movimento, porque antes do modernismo, a gente já tinha modernistas, né? Souls Andrade, por exemplo. Exatamente. Não dá para a gente marcar assim, um momento onde aparece o moderno ou modernista, né? Na verdade, é um espírito do tempo que vai se fortificando até que há um evento, né? E aí esse evento começa a carregar nas costas uma série de questões e aí se propaga. A Laura também colocou algumas coisas aqui. Quer falar, Laura? Não, a Laura não quer falar. Eu queria... antes, você quer falar mais alguma coisa, não é, Malu? Não, eu ia só contar, então a gente pode encerrar. Você vai contar um caso e depois eu quero falar sobre os gêneros. Tão interessante, né? Que é um período que eu pesquisei, a gente não tinha internet e todos esses documentos digitalizados. E então a gente tinha que ir a campo, né? E tinha coisas assim, por exemplo, jornais que ainda empacotados, então a gente abria, tirava assim uma traça, tirava, né? E aí ia fazendo as coisas. E pesquisando a Júlia Lopes, ela escreveu um livro que eu acho genial, assim, para a gente achar
um fim de semana que a gente queira ler alguma coisa interessante e leve. O livro se chama Correio da Roça. É a história de uma mulher que ficou viúva, ela tinha muito dinheiro, mas o marido, quando morreu, deixou dívidas estratosféricas e apenas e tão somente uma fazendinha que não dava nada, era um horror, lá no interior fluminense. Lá foi ela com as filhas e aquele drama existencial. Então, ela pede para uma amiga do Rio de Janeiro que mande, pelo menos, uns figurinos franceses, que pelo menos ela ia ver coisa bonita. E a amiga, obviamente, né, o alter ego da Júlia Lopes, ao invés disso, manda uma revista chamada Chácaras e Quintais. Essa revista existia à época, né, e mostrava como é que você fazia uma horta, como é que você fazia um jardim, plantava uma rosa, etc. E fala assim, bom, o lugar onde você está, você precisa disso, né? Então, entretenha-se fazendo uma horta e fazendo... Bom, aí um dia, li o livro e tal, achei interessante, tudo bem. Mas um dia eu estava na biblioteca, no meio dessa jornalada toda, né, em decomposição, e eu estava com uma amiga minha, que, aliás, fez um doutorado interessantíssimo, que, né, é uma referência, que é a Ana Luísa Martins, que escreveu sobre as revistas, né? Ela fez uma tipologia sobre revistas, e ela disse assim para mim, olha aqui, Malu, na revista Chácaras e Quintais, a Júlia Lopes. Gente, isso é o máximo, né? Porque ela indicava uma revista para alguém que ia ler o livro dela e ia comprar a revista na qual ela publicava, né? Isso é uma mulher que sabia fazer dinheiro, gente. Então, é essa a historinha. Você está... Eu, quando li seu artigo, o seu capítulo, eu fiquei muito interessada, Malu, e aí a gente está falando para o pessoal, para quem a gente dá aula e que a gente trata de gêneros literários, achei demais saber que você disse lá no seu artigo, então, que na verdade, você cita, você realça o gênero romance de formação, o romance de aprendizagem, né? E depois, você, mais adiante, você fala alguma coisa que eu achei interessantíssimo, que você fala assim, deixa eu ver se eu acho, romances para homens e muito engraçado o negócio. Romances de sensação, chamava. Romances de sensação. Eu, assim, fiquei assim, pensando nisso, como é que é isso? Quer dizer, tem ainda um tipo de, né, uma tipologia do romance que aparece a partir do que as mulheres escrevem. E é engraçado que a nomeação desse gênero, já de per si, já é uma nomeação também preconceituosa, né? Porque romance de sensação e romance para homens. Né? Então, assim, são muitas questões que a gente vê que são questões da literatura, né? Da teoria literária, da questão estética, que também são atravessadas pelo preconceito. Né? E achei também muito interessante assim, pensar naquelas... Adorei as enervadas. Sabe por quê? Porque, no meu tempo, né, que já vai distante, as pessoas diziam, ela é doente dos nervos. As mulheres apareciam doentes dos nervos, né? Elas eram enervadas. Então, assim, realmente, quer dizer, eu vejo o eco de algumas coisas que, na infância, eu escutava, e que, de uma certa maneira, ela está assim, figurada já naqueles mitos da gaiola das loucas, no mito dos argonautas, nas está em Foucault, está em Foucault. No Foucault, no Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Né? Então, você pode reconstruir toda uma cadeia em todos os sentidos, né? Cadeia em todos os sentidos, desses preconceitos, né? Que vão, assim, castrando
né, uma cultura, né, castrando as manifestações de cultura, porque são manchadas, né, por essas questões de um discurso hegemônico, de um discurso elitista, de um discurso monocórdio, né, que se fazia a partir de então. Deixa eu só falar duas coisas que eu acho que a gente, Jefferson, já quer acabar, não é, Jefferson? Mas a Raquel está doida. A Raquel está doida para ler Enervadas. Raquel, Enervadas foi republicada, me parece que o ano passado, por uma editora de Minas Gerais, uma editora chamada Luas, mas está esgotado. Está esgotado. Então, cabe a vocês, né, irem atrás e pedir uma reimpressão, segunda edição. Oi? Fala, Marcia. Eu quero mais uma perguntinha, que eu não posso ficar sem ela. Deixa eu só falar mais uma coisa. O Jefferson está chorando ali, ué? Pôs a carinha de choro? É para a gente parar? Ele está rindo, Márcia. Já vai, Jefferson. É assim, para estudar as mulheres, não basta estudar as mulheres. Para estudar as mulheres, ou para fazer sociologia, não é uma coisa que você vá a fundo numa obra literária ou numa obra artística, seja ela qual for. A questão da sociologia é uma questão de relações. É o quem indica, o porquê você faz isso, dependendo de quem. Então, nesse sentido, quando eu comecei a entender por que é que a Ercília Cobra escreveu aqueles 2 livros, por que a Maria Lacerda de Moura, claro, a Maria Lacerda é anarquista, então, contra a igreja, contra a escola, contra tudo, embora ela fosse professora formalmente. Bom, mas o que é isso que, né, elas querem? Aí eu fui ver a questão higienista e como os médicos, os cientistas, a pseudociência, né, fazia essa normatização do corpo feminino. E quem eram as degeneradas? Havia uma graduação de degenerescência, mas existiam as degeneradas natas, essas já nasciam... Gente, mas o que é isso? Isso, então, é respondido por essas mulheres. Por isso que elas são muito modernas, porque elas escrevem o que está acontecendo no seu tempo. E, infelizmente, esse tempo não passou. Muito interessante. Agora, Malu, mudando de pau para cavaco, tem uma coisa linda também no seu texto, que é a valorização do trabalho, né? A valorização do trabalho, né? Que é uma coisa absolutamente importante. O trabalho e a valorização. O trabalho da mulher e a valorização do trabalho da mulher. A importância de a mulher ter trabalho no sentido de ter liberdade também, né? Então, achei muito interessante quando eu vi, é só um comentário que achei muito bonito, a pintura da Teresa Aita, que são os homens trabalhando, né? Os homens trabalhando, quer dizer, o quadro é dos homens trabalhando, porque tudo que se aludia de trabalho da mulher, os homens diziam, né, que naquilo não era trabalho, que com isso não se ganharia a vida, né? Que era exatamente isso que está aí. Quer dizer, quantas jornadas de trabalho as mulheres têm, né? Do ponto de vista... Eu gostaria uma coisa que está aí né? na legislação trabalhista, quer dizer, é uma omissão, né? Então, são essas questões, quer dizer, a gente continua lutando a partir com as questões que são quase que as mesmas, né? E é preciso, então, conhecê-las para ser mais efetiva nas nossas colocações. Acho que agora mais alguma pergunta? Bom, eu acho que não tem nenhuma anotada, não, Márcia. Tem não, né? Bom, então, gente, hoje nós terminamos agora, né, esse nosso encontro, agradecendo muito a presença da Malu entre nós,
os ensinamentos que ela nos trouxe, as discussões e reflexões a que fomos levados a fazer. Agradecemos muito a todos que estão aqui presentes, né? Que com suas reflexões, com seus pensamentos e com suas exposições também, já estamos recebendo até assim, coraçõezinhos aqui também, agradecendo a presença, agradecendo a presença de professores que aqui estão também, depois de uma jornada difícil e longa do dia de hoje, que é uma sexta, nós estamos sextando com literatura e sociologia. Agradecer o CESPUC, na pessoa da professora Raquel Guimarães, que tem proporcionado esse projeto do Pensar 22, que tem, né, trazido horizontes outros para nós, e para outra, né? Partindo para outra, né, Raquel? Agora são os filmes. O próximo evento é a Mostra de Cinema, Antropofagia no Cinema, vai ser 26, 27 e 28, aí é um evento presencial no campus, aqui na PUC Minas, no campus do Coração Eucarístico. Tá? E a gente vai assistir, né, Raquel? Vai assistir, assim, muito mais um cinema iluminado, comentado. Depois que ouvimos a Lúcia Najib falando sobre como é gostoso exatamente. meu francês. Como é gostoso meu francês. As mulheres são muito modernas. É ótimo. Muito modernas. Bom, então, gente, boa noite. Quero agradecer muito a Raquel, a Marcinha, ao Jefferson, que fez o apoio técnico, e agradecer a todos vocês que nos assistiram, e espero que o pessoal que esteja na graduação, na pós-graduação, entenda o quanto é maravilhoso a gente pesquisar. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, gente.